Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História 1, comigo, né, professor Valber Silva Pimentel. E a gente segue adiante, falando agora, né, sobre a Era Vargas, né, ou período Vargas, um período muito importante de nós entendermos, né, aqui da história do Brasil, período que vai entre 1930 e 1945, é um período que também é bastante abordado, principalmente, né, aí no Enem, tá certo? Então, é, como você já percebeu, né, é muito importante a gente estudar, né, ainda mais, mesmo porque, como nós comentamos, é um período que vai definir muita coisa aqui do nosso desenvolvimento histórico, bacana. Inclusive até a criação do território federal do Amapá, né, que foi lá 13 de setembro de 1943, num período do Estado Novo de Túlio Vargas. Então, enfim, um período muito importante. Vamos lá. Muito bem, galera. Então, olha só, nós comentamos, né, na última aula sobre a história do Brasil, que o Vargas chegou ao poder, né, através de golpe, né, também chamada de Revolução de 30, quando lá Washington Luiz foi deposto. Então, esse período que vai entre 1930 e 1934 é conhecido como o governo provisório. Por que governo provisório? Porque, veja, a ideia justamente era ser um governo de transição, de fato, né? Então, qual era a retórica, qual era o discurso que havia aqui? Esse grupo, né, que chegava ao poder, aí chefiado por Vargas, estava ali de maneira provisória para consertar, no caso, o Brasil. O Brasil que era dominado ainda pelas oligarquias, cafeicultoras, né, e toda aquela situação que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Nesse período do governo provisório, né, de 4 anos, olha só, um provisório de 4 anos, para te ver só, né, como foram as coisas, nós vamos ter a suspensão da Constituição ainda, né, de 1891, da República, nós vamos ter a dissolução do Legislativo Federal, Estadual, Municipal, né, até ser feita uma nova Assembleia Constituinte, e vamos ter a nomeação de interventores federais para os estados. Então, perceba que, lembra que nesse tempo, a base, né, do governo oligárquico, né, dos presidentes desse período, eram os estados, que eram apoiados pelas grandes famílias oligárquicas. O que o Vargas vai fazer, então? Para tentar neutralizar essa influência das oligarquias, ele vai depor, então, esses governadores dos estados, né, que eram controlados, né, aí pelas oligarquias locais, e vai nomear interventores, então, ou seja, pessoas que vão obedecer a Vargas, pessoas ligadas a Vargas. Boa parte desses interventores, diga-se de passagem, são militares, fizeram parte do tenentismo, né? Lembra lá que havia um grupo, né, dos tenentes que apoiaram a Revolução de 30. Então, nós vamos ter essa nomeação. Então, perceba, tudo isso para tentar anular, né, ou diminuir de todas as formas o poder das oligarquias dos estados. Nós vamos ter também a criação dos seguintes ministérios, que vão ser aí, de certa maneira, base do governo Vargas. Ministério da Educação e Saúde, né, e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Nós vamos ter, de fato, grandes reformas educacionais, né, durante o período Vargas, aí de 30 a 45, e aqui nós vamos ter, né, a principal característica, digamos assim, do populismo de Vargas, que era o trabalhismo, então essa aliança, né, com os trabalhadores, tá certo? Em 1931, a gente vai ter a criação da lei de sindicalização, a criação de juntas de conciliação e julgamento, iniciando aqui, né, podemos dizer assim, a legislação trabalhista do governo Vargas, né, que depois vai se solidificar, né, na CLT 1943. Devido à crise econômica de 29, né, que ainda está rolando, lembra que a crise de 29 vai provocar a chamada Grande Depressão no mundo todo. No Brasil, nosso grande produto de exportação era o café. O que o governo fez então, né, para tentar manter, né, o preço do café, ele vai promover grandes queimas, né, de café entre 1931 até 1944. Pasmem, olha só todo esse tempo. Uma vez, né, que os grandes produtores de café não tinham controle sobre a produção, então eles produziam demais, né, e aí você lembra, se tem muito produto e pouca demanda, né, pouca procura, o preço cai, vai lá embaixo. Então, como havia essa despreocupação do controle da produção, né, sobre os grandes produtores de café, o governo tinha que ir lá e queimar, né, regularmente, né, para diminuir, assim, a oferta no mercado, tentando manter o preço lá em cima, certo? Então, uma tentativa, né, artificial de controle dos preços do café.
Agora, veja, o Vargas também vai enfrentar dificuldades nesse período, né? E a principal delas talvez seja o movimento constitucionalista de 1932, né? Mais conhecido como a Grande Revolução Constitucionalista de 32. E aí perceba bem, lembra que o estado mais rico, né, mais forte, digamos assim, era São Paulo. E aí o que acontece? São Paulo também estava nas mãos de um interventor. E é claro que São Paulo não estava acostumado nisso e ser dominado. São Paulo dava as cartas, né, ao invés de ficar só recebendo ordens. E aí o que acontece? Passados 2 anos e nada, né, do Vargas chamar uma Constituição, o que vai acontecer então? Em São Paulo vai haver aí uma chamada Revolução Constitucionalista, que vai ser então um movimento contrário a Vargas, um movimento armado, uma verdadeira guerra civil que aconteceu no estado de São Paulo. O que eles exigiam? O fim do governo provisório, evidentemente, queriam novas eleições, a convocação de uma Assembleia Constituinte, por isso o nome, né, Revolução, Movimento Constitucionalista, e eleições gerais no país, né? Então, queria aí o fim, né, de toda essa intervenção de Vargas, ok? E aí o que acontece? Diante dessas pressões, né, Vargas vai chegar a convocar, né, uma Constituinte para 33, mesmo assim o movimento vai estourar, né, vai começar ali a guerra, né, da Revolução Constitucionalista, e o que acontece? Durante esses movimentos, né, 4 estudantes vão morrer, e aí nós vamos ter a fundação do chamado MMDC, que seria uma espécie de uma organização, né, que uma das principais, né, que lutaram no movimento constitucionalista de 32. Pois bem, então lá o movimento, a guerra ainda vai rolar, né, entre julho e outubro de 32, e aí a população paulista vai ser convocada para lutar contra a guerra, né, cartazes como esse aqui vão ser muito conhecidos, o bandeirante representando, né, o paulista, segurando Vargas nas mãos, né, e aí lá o voluntário paulista segurando a bandeira de São Paulo, então exaltando toda essa regionalidade, essa identidade regional, estadual de São Paulo. E nós vamos ter, então, essa convocação, vamos ter aí esse período, né, de guerra, esse curto período de guerra, né, que, no final das contas, vai acabar levando à derrota da Revolução Constitucionalista. Porém, é claro, nós vamos ter coisas positivas, né, porque, mesmo com a Revolução Constitucionalista derrotada, de fato, ele vai, né, provocar aí essa pressão para a convocação de uma Constituição. E é o que, de fato, vai acontecer, né. Em 1933, olha só, um ano depois da Revolução Constitucionalista, nós vamos ter a criação de um novo Código Eleitoral, justamente para organizar as novas eleições que iriam ocorrer, né, para ter a Assembleia Constituinte. Esse novo Código Eleitoral vai instituir, olha só, o voto secreto, lembra que o voto antes era aberto, né, por isso que as oligarquias controlavam o voto, e agora com o voto secreto a gente vai poder ter uma lisura maior do processo, né, porque ninguém vai saber em quem você está votando. O voto feminino também vai ser instituído aqui, olha só, então as mulheres vão votar pela primeira vez em 34, graças ao novo Código Eleitoral, isso vai ser um avanço muito importante, e vai ser também criada a Justiça Eleitoral, então um órgão responsável apenas por organizar as eleições, mantendo assim, né, uma lisura do processo. Lembra que antes as eleições eram todas fraudadas, né, porque eram controladas pelos políticos, pelas oligarquias, e agora, com a justiça eleitoral, a gente vai ter, então, um controle mais rígido da legitimidade, da legalidade das eleições, tá joia? E aí, com o novo Código Eleitoral 33, a gente vai ter a eleição, né, de uma Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte faz o quê? Você lembra? Faz uma Constituição, né, que era o que o pessoal estava aguardando, o pessoal de São Paulo, principalmente, e em 34, essa Constituição vai ser promulgada. Olha só que maravilha, teremos então uma nova Constituição no Brasil, promulgada pela Assembleia Constituinte, eleita, né, agora democraticamente. E aí, qual o detalhe? Por essa Constituição, a primeira eleição seria de forma indireta, né, só depois as outras que seriam de forma direta. E aí, quem foi eleito, adivinha quem? Olha só, o Vargas, né, então Vargas, que era presidente, né, pelo governo provisório, agora se tornou presidente, né, constitucional, tá joia? Então, isso vai ser importante, né, porque agora Vargas vai assumir o poder, né, de maneira constitucional, mais legítima, certo? Muito bem, e assim vai rolar. Outro ponto importante também desse período do Vargas, né, vai ser a polarização política que vai ocorrer aqui. Então, é importante ter em vista, né, década de 30, tá rolando os regimes, né, totalitários na Europa,
o nazismo, o fascismo, Stalin também fortalecendo seu poder na União Soviética, né? E aí, diante disso, então, nós vamos ter uma polarização política em várias partes do mundo, e isso vai acontecer aqui no Brasil também, né? Polarização política porque nós vamos ter a organização em agremiações partidárias, grupos políticos, muitas vezes extremos, muitas vezes opostos entre si, né, de maneira muito oposta entre si. É o que vai acontecer aqui no Brasil, ou com a oposição comunistas versus integralistas, né? E aí, quem são esses dois grupos que vão surgir? Na parte direita, né, aí desse espectro político, a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era liderada por Plínio Salgado e tinha tendência notoriamente fascista. Você vê aqui, inclusive, nessa imagem, né, que são os integralistas. Percebe que ele tem uma saudação muito semelhante à saudação nazista. Eles se cumprimentavam dizendo Anauê, né? Então, assim, na Alemanha era Heil Hitler, aqui era Anauê, que segundo eles diziam em tupi, né, você é meu parente. Eles utilizavam também uma braçadeira, olha só, que nem os nazistas, com um sigma. A camisa deles não dá para ver aqui, que está preto e branco, obviamente, porém era uma camisa verde, né, com uma gravata verde claro, né, era uma calça preto, então a verde escuro, ou marrom, né, às vezes tinha essa variação, e a ideia era, de fato, ser um movimento nacionalista, que pregava uma centralização do Estado, perseguição a opositores, então eles tinham uma tendência notoriamente fascista, tá joia? À esquerda do espectro político, por sua vez, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá joia? Que eles vão ser liderados por Luiz Carlos Prestes, né, e pelo PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e vão ter uma tendência comunista. Então, se de um lado temos uma tendência fascista de direita, por outro teremos uma tendência comunista de esquerda, alinhada, né, com os preceitos de Moscou, né? Então, de fato, eles queriam, né, que implantar o regime comunista, e aí sim se alinhar, né, ao regime de Stalin na União Soviética. Bacana. Pois bem, no início de 35, a ANL vai ser posta na ilegalidade, né, pela Lei de Segurança Nacional, uma vez que eles tinham ligações com Moscou, e aí não podia, né, haver, obviamente, organizações políticas ligadas, né, políticas externas, mas enfim, você posta na ilegalidade. Mesmo assim, a ANL vai tentar fazer um levante armado no Brasil em 35, novembro de 35, que era chamada já intentona comunista. Olha só, então vai haver uma tentativa de uma revolução comunista aqui, chefiado pelo Luiz Carlos Prestes, lembra que foi o cara lá do tenentismo, liderou, né, a coluna Prestes, lembra? Pois é. E só que esse movimento acabou não dando certo, certo? Ok? Acabou falhando nessa intentona comunista. O Levante foi derrotado, seus participantes foram duramente reprimidos. Luiz Carlos Prestes vai ficar 10 anos preso, de 35 até 45. A esposa dele, mesmo era alemã, era judia, né? Mesmo assim, estando grávida, ela vai ser deportada para a Alemanha, né, onde ela vai ter seu bebê, que vai conseguir ser resgatado. Ela, porém, Olga Benário, vai acabar sendo morta numa câmara de gás. Então, os participantes vão ser duramente reprimidos, presos, mandados embora, e assim vai, tá certo? Então, vamos ter uma tentativa de revolução comunista em 1935. Olha. E aí, o que acontece? Mesmo assim, depois de 35, Vargas vai conseguir decretar alguns estados de sítio, vai conseguir centralizar seu poder, né, novamente mostrando seu caráter autoritário. E aí, o que foi aconteceu? O mandato de Vargas iria acabar em 38, né, quando seriam realizadas novas eleições, olha só. E aí Vargas teria que sair, uma vez que não existia ainda o Instituto da Reeleição, tá certo? E aí o que acontece? Para se manter no poder, ele vai elaborar um plano, olha só, né, que vai ser chamado Plano CORE. O que acontece? Em setembro de 37, vai ser descoberto pela imprensa, olha só, um suposto plano de insurreição comunista assinado por alguém chamado Cohen. E aí perceba, esse chamado plano COR era um plano falso, tá joia? De um suposto comunista judeu, olha aí o antissemitismo, né? O COR é um nome judaico, né, de passagem, e aí isso mostrava um plano de dominação judaico-comunista do Brasil, né? Havia uma insurreição dominada pelos judeus, pelos comunistas, e aí tudo isso vai, claro, vai aparecer na imprensa, e aí vai criar todo aquele pavor na sociedade. É claro que depois a gente vai descobrir, né, que foi um plano falso, né, elaborada aí por apoiadores de Vargas, né, então vai ser digitado ali, vai ser mandado para a imprensa para provocar de propósito todo esse medo, todo esse receio. Agora, por
Por que provocar todo esse medo, todo esse receio? Porque uma vez que vai ser descoberto esse suposto plano de dominação no Brasil, Vargas vai utilizar dessa ideia justamente para tomar o poder, para se manter no poder. E aí, diante disso, que o Congresso aprova, né, que o estado de guerra, certo? Dando amplos poderes para Vargas, e Vargas aproveita dessa autorização no Congresso, né, diante desse medo que havia dessa ameaça comunista, né, olha só, e aí Getúlio vai dar um golpe em novembro de 1937, apoiado aqui, olha só, pelas Forças Armadas, né, pelos intelectuais, pelos integralistas, é o chamado Estado Novo. Então, perceba que ele vai utilizar desse suposta ameaça para dar um golpe, tá joia? Por isso que a gente diz, foi um plano falso, apenas para que Vargas pudesse aproveitar disso para acumular poderes. É aqui que começa, então, a terceira fase aqui da Era Vargas, né, que é o chamado o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Então, perceba, tivemos lá o governo provisório, tivemos o governo constitucional, né, e agora temos o Estado Novo, que vai ser a ditadura de Vargas, tá joia? E vai ser uma ditadura, né, próxima, inclusive, dos ideais fascistas. Vamos entender. Bom, Vargas está no Brasil chamado Estado Novo, que vai ser uma ditadura. Ele vai abolir, por exemplo, os partidos políticos. Aqui não vai haver partido político, nenhum partido político, diz passagem. Olha só, né? E aí, qual o detalhe? A ação integralista vai apoiar o Estado Novo, porém, em 38, né, ele vai tentar também fazer uma insurreição, né, vai ser uma intentona integralista, de passagem, vão tentar tomar o poder, vão tentar tomar o Palácio Catete ali de assalto, e aí, é claro, eles vão ser também presos, né? E aí até a ação integralista vai ser posta da ilegalidade. Olha só, até a galera lá dos fascistas, né, vão também ser presos, né, vão ser proibidos de se reunir. Bacana? Vargas vai outorgar uma nova Constituição. Outorgar quer dizer que ele vai impor, vai ser uma Constituição criada não por uma Assembleia Legislativa, mas criada pela vontade de alguém, no caso aqui do próprio Vargas, tá certo? Essa Constituição vai dar amplos poderes, né, para o Executivo, para o Vargas, obviamente, vai suspender os direitos individuais, olha só, e vai ter forte inspiração nos modelos fascistas. Por isso que essa Constituição também vai ser chamada de polaca, porque vai ser inspirada, né, na Constituição polonesa, que era também uma Constituição fascista dessa época. Tá joia? Durante o Estado Novo, o que vai ser criado para amparar o regime, né, aqui ditatorial de Vargas? O Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, né, criado para melhorar a eficiência dos serviços públicos, isso aqui vai ser um ponto bem interessante, né, com relação ao funcionário público. E agora, esse órgão aqui vai ser fundamental para o regime, que vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Ele cuidava da propaganda oficial e da censura. E aí você lembra que nos regimes totalitários, a propaganda era um elemento fundamental, justamente para convencer a população. Essas ditaduras não se limitavam a perseguir, né, opositores, mas tinha que convencer as pessoas, né, das suas ideias. E aí o DIP vai ter essa função, então, de convencer a população brasileira, né, dessas ideias, né, de Vargas. Então, o DIP vai ser fundamental, vai criar cartilhas para crianças, por exemplo, né, vai também vai favorecer muito programas de rádio. Nessa época, o rádio vai estar se popularizando como um meio de comunicação, e aí o DIP vai criar vários programas no rádio, vai ter a criação da Hora do Brasil, né, então, num determinado horário, né, tinha uma hora que era todo dedicado, né, a programas do governo, e isso vai ser muito importante, porque antes as pessoas não conheciam o seu presidente, né, não sabiam só de nome, às vezes, olha lá. E agora, com o Vargas, as pessoas vão ouvir a voz do presidente todos os dias na sua casa, no seu lar. Então, isso vai ser muito importante para gerar essa aproximação entre Vargas e a população, né? É uma característica muito forte, né, desses regimes, que a gente chama de populistas, então, tá certo? Além disso, no campo econômico, o governo adota uma política de substituição de importações, criação de indústrias de base, que vai ser também um ponto fundamental. É por isso que a gente fala que a industrialização no Brasil, né, tem um pontapé, de fato, na década de 30, com o Vargas, porque ele vai ter uma política realmente de industrialização do Brasil, vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica São Francisco, a Fábrica Nacional de Motores, tudo isso para possibilitar a industrialização do Brasil. Né? Em 1943, ele vai criar, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, olha aí, com a compilação de toda a legislação trabalhista criada durante o seu governo. Então, veja, a CLT vai ser também um ponto fundamental.
né, porque através disso ele vai angariar o apoio, né, da população urbana, dos trabalhadores, né. Então, perceba, é por isso que a gente chama que Vargas foi um governo populista, porque ele vai amparar o seu poder, vai legitimar o seu poder através desse apoio dos trabalhadores, que vai ser garantido através da criação de leis trabalhistas, né, como a CLT. E é importante perceber que antes do Vargas, praticamente os direitos trabalhistas eram inexistentes, né? Inclusive, havia uma frase que a questão social é uma questão de polícia, olha só. E o Vargas, não, ele começa a criar essas leis, lembra que essas leis já começam a surgir lá com a criação do Ministério do Trabalho, né? E aí, agora, com 43, temos a CLT, que vai fortalecer ainda mais nessa legislação trabalhista. Então, vão ser pontos muito importantes aqui. É por isso que também, durante o Estado Novo, teremos várias manifestações como essa, lá no 1º de maio, Dia do Trabalho, os sindicatos, né, organizavam desfiles de trabalhadores com essas faixas, pela qual eles apoiavam, olha só, o Estado Novo, dando seu apoio a Vargas, eles caminhavam com o retrato do Vargas à frente, né? Então, essa vai ser, né, a base, né, principal aí do populismo varguista, tá joia? Pois bem, então perceba, já vimos, né, a ascensão do Estado Novo e já estamos indo para o fim do Estado Novo, olha aí que maravilha, né? E aí, para entender o fim do Estado Novo, é importante perceber o que está acontecendo no mundo. Nesse caso, é a Segunda Guerra Mundial, olha só. E aí, olha só o que está acontecendo. Está rolando a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai falar depois, né, da Segunda Guerra mais à frente. E aí, o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, quando começou, o Brasil se manteve neutro. Por que que o Brasil se manteve neutro? Porque o Brasil tinha relações muito próximas da Alemanha nazista, tá certo? Então, essa aproximação não era apenas ideológica, era também política, era econômica. A Alemanha era um grande parceiro comercial do Brasil. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos vão entrar na guerra, né, em 1941, com o bombardeio, né, japonês de Pearl Harbor. E aí, os Estados Unidos, que eram governados, né, pelo Franklin Delano Roosevelt, começam a se aproximar do Brasil, porque os Estados Unidos quer o apoio, né, da América Latina, obviamente, não quer que a América Latina vá para o lado do eixo. E aí, qual o detalhe? Então, desse modo, os Estados Unidos começam a se aproximar do Brasil, né, a pressionar para que o Brasil apoie os Estados Unidos na guerra, e aí assim vai acontecer, né, o Roosevelt vai chegar a visitar aqui o Brasil, e aí o Vargas vai fazer uma série de acordos com os Estados Unidos, né, que vai garantir-se a aproximação do Brasil aos Estados Unidos, e não mais ao eixo, certo? Então, por exemplo, para conseguir construir a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil vai angariar, né, fundo, recurso, né, empréstimo dos Estados Unidos. Em troca, o Brasil começa a apoiar os Estados Unidos, cede, né, áreas para a construção de bases aéreas, como em Natal, no Rio Grande do Norte, e aqui também no município do Amapá, você deve ter ouvido falar, né, que tem uma base aérea abandonada. Pois é, foi criada durante a Segunda Guerra Mundial, nesse contexto, né, para abastecer os navios norte-americanos que iam lutar aí no fronte de batalha aí, né, da Segunda Guerra, perdão, na Europa, ali no parte norte da África também. Então, tudo isso vai garantir, né, o apoio do Brasil aí para os Estados Unidos. Tem também a questão da Batalha da Borracha, né, como o mundo precisava de borracha e as regiões produtoras de borracha estavam nas mãos do Japão. O Brasil, então, vai incentivar a exploração da borracha aqui, através dos soldados da borracha, né, que vão vir para a Amazônia, explorar o látex, e vamos ter mais um momento, né, de exploração em grande quantidade, né, da borracha aqui da Amazônia. Enfim, o Brasil, então, começa a apoiar os Estados Unidos, indo para o lado dos aliados, e quando o Brasil passa para o lado dos aliados, é que o Brasil começa a ser visto, né, então, como inimigos, né, aí pelo eixo, e aí que se dá o fundamento de navios brasileiros pelos submarinos alemães, tá certo? E aí, quando ocorre, então, o afundamento desses navios por submarinos alemães, começa a surgir, então, toda uma campanha aqui no Brasil para que o Brasil entre na guerra, né? O Brasil, que apoiava apenas indiretamente, começa agora a ser pressionado, né, dentro mesmo do Brasil, para que ele vá diretamente lutar na guerra. Vamos ter manifestações da UNE, a União Nacional dos Estudantes, né, chamando o Brasil, vamos lutar, né, manifestações políticas aqui, pressionando o governo, né, o Estado Novo, para que vá para a guerra. E aí foi o que aconteceu, né? Acabou que o Brasil decidiu, então, lutar, né, na guerra, e aí, em 1944, o Brasil vai enviar para a Itália os seus pracinhas, né, os pracinhas aí que faziam parte da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né? Tinha também a FAB, a Força Aérea Brasileira, que também foi lutar na guerra, aqui a FAB, aqui a FEB,
E aí eles foram realmente participar da guerra, na Itália, lutar contra os nazistas, tá joia? E foram grandes heróis, porque eram pessoas que não sabiam lutar, diga-se de passagem, né? E eles vão aprender a lutar na guerra, então eles vão para a Itália, e lá na Itália eles vão ter seu treinamento, assim, todo rápido, treinado pelos norte-americanos aí, a atirar, a lutar, né? E lá eles vão lutar e vão ter participações muito importantes, como a Batalha de Monte Castelo, que é sempre lembrado, né? Como uma grande luta, grande batalha que os pracinhas foram, né? E participaram bravamente, né? Foram grandes heróis, com certeza, aí, nessa luta, né? Contra o eixo, joia? E o que isso tem a ver com o fim do Estado Novo? Percebam, a gente vai falar depois da Segunda Guerra Mundial, mas você sabe muito bem, né, que a Segunda Guerra acaba em 45, com a derrota do eixo, né, e aí vai ser muito importante, né, essa derrota do eixo, com a queda do Estado Novo, porque o Brasil foi lutar contra o eixo. Então, quando a guerra termina, os pracinhas voltam, começa a pensar, poxa, o Brasil foi lutar, né, contra uma ditadura, sendo que o Brasil vive, né, uma ditadura. Né? Então, isso começou a gerar uma retórica, né, de contradição, e é diante disso que começam a crescer internamente pressões pelo fim da ditadura Vargas, né, após a vitória dos aliados. E aí, diante de toda essa pressão, que o governo marca para 2 de dezembro as eleições gerais. Então, percebem, já começa até aqui, a partir do fim, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter pressões pela democratização, pelo fim da ditadura do Estado Novo. É nesse contexto que temos reformas partidárias, lembra que os partidos estavam aí ilegais, extintos, os partidos voltam a se organizar, e é importante falarmos aqui desses 4 principais partidos que se formam. Temos a União Democrática Nacional, UDN, que era dos adversários, era de oposição a Vargas. Esse partido de apoio a Vargas, tínhamos 2, olha só, o Vargas, a gente tem que convir que era um cara genial, né, porque ele vai ser, de certa maneira, né, aí, responsável indiretamente pela criação desses 2 partidos, o Partido Social Democrático, o PSD, né, que juntava os políticos aliados, né, de Vargas, principalmente funcionários públicos, também tinham latifundiários, né, que continuavam a existir, obviamente, pessoas mais ligadas ao comércio, da burguesia, né. Tínhamos também o Partido Trabalhista Nacional, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, quer dizer, o PTB, né, tá errado, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nascido sob a cobertura política de Vargas, que aliava os trabalhadores, os sindicatos que eram simpatizantes de Vargas, faziam parte do PTB. Então, o PTB era a base mais popular, a base mais trabalhista de Vargas, tá joia? E tínhamos também o Partido Comunista do Brasil, PCB, né, que foi criado lá em 22, que volta novamente, novamente legalizado em 22, tá joia? Para participar desse processo político. E aí o que acontece? Mesmo então, nessas campanhas eleitorais, vai surgir o queremismo. Olha só, o que que era o queremismo? Era um movimento, né, que vai ser encabeçado também pelo PCB, também por integrantes do PTB, diga-se de passagem, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte com Getúlio no governo. Então, o queremismo basicamente queria o quê? Então, uma democratização, mas com a manutenção de Vargas no governo. Então, o queremismo era o quê? Queremos Vargas na Constituinte. Era a ideia deles. E aí, quer dizer, então as pessoas. Então, olha só como o Brasil é complexo, né? Porque o Brasil vivia uma ditadura, o Brasil começa a pressionar pelo fim da ditadura, mas mesmo pressionando pelo fim da ditadura, eles pressionavam que Vargas continuasse. Mesmo com a democratização, eles queriam que Vargas continuasse como presidente, né? Só não mais como ditador, mas como presidente democrático, né? Então, perceba, né, que o Brasil é muito complexo. Vargas, né, foi um grande, né, líder populista, uma vez que mesmo no fim do seu governo, as pessoas ainda queriam que ele mantivesse ainda no poder, para você ter uma ideia. Então, o queremismo foi, né, esse movimento, queremos constituinte com Vargas, né, então Vargas tem que permanecer no poder, olha só. E aí, é claro, isso começa a assustar a oposição, né? Porque as massas queriam, né, Vargas no poder ainda. A UDN de oposição não queria mais Vargas no poder, né? E os militares também não queriam mais o Vargas no poder. Então, o que acontece? Então, a coisa começa a esquentar, né? Começa a ficar um clima de tensão aqui no Brasil. Como é que vai ser? O que vai acontecer, será, né? Diante desse clima de tensão, Vargas nomeou o próprio irmão, né, como chefe de polícia do Distrito Federal. Esse era um cargo tradicionalmente ocupado por militares. E aí perceba, o que é importante analisar, né, com isso, né, que os militares historicamente sempre apoiaram Vargas, uma vez que Vargas chegou ao poder com apoio militar, né, dos tenentes, lá em 1930. E aí, ao longo de todo o governo Vargas, que os militares foram se fortalecendo cada vez mais, né, vamos ter a figura aí do general Dutra, por exemplo, né, vamos ter a figura aí de outros também líderes militares, como o general Cos Monteiro, que também fazia parte do tenentismo, que alcançou, né,
altos postos, né, militares, enfim. A gente vai ter o fortalecimento do exército, ainda mais também, né, com a questão da febre, a participação na Segunda Guerra. E aí o que acontece? Diante de toda essa tensão, até o exército começa a pressionar para que Vargas saia do poder. E aí, diante disso, Vargas, ao nomear o chefe de polícia, né, seu irmão civil, ao invés de nomear um militar, só mostrava como a relação entre Vargas e militares estava agora tensa, não estava mais ali casada como antes, né? E é diante, então, disso, dessa tensão ocorrendo, as elites querendo a renúncia de Vargas, o povão querendo que Vargas continuasse, que os militares vão lá, né, e tomam a iniciativa. E aí, em 30 de outubro de 45, né, Vargas é intimado pelos militares a renunciar, e foi o que aconteceu. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que Vargas, que chegou ao poder com golpe, né, em 30, ele também sai com golpe, né, uma vez que os militares pressionaram, exigiram a sua renúncia. Vargas renuncia, então, né, em outubro de 1945. Porém, Vargas, mesmo assim, participa das eleições, diga-se de passagem, né? Ele participa, ele vai ser eleito ainda senador, né, pelo PSD, tá certo? E aí, quem vai ser eleito presidente já no pleito, né, eleitoral vai ser o general, né, Eurico Gaspar Dutra, né, que vai ser eleito pelo PSD, né, que coliga aí com o PTB. Então, perceba, os partidos, né, que apoiavam Vargas vão continuar no poder, diga-se de passagem. Getúlio, ó, só eleito senador pelo PSD gaúcho, né, como a gente já tinha comentado. E assim se dá, então, a transição do Estado Novo para a democratização, tá certo? Eurico Gaspar Dutra presidente, e o Brasil se alinha nos Estados Unidos, já no contexto de Guerra Fria, mas isso aí são coisas que a gente vai ver nas próximas aulas, tá joia? E é isso então, galera, né? Depois vamos falar mais sobre a Segunda Guerra Mundial, depois falaremos mais sobre o período democrático do Brasil, né, de 46 a 64, mas isso aí é o que a gente vai ver, né, nos próximos encontros. Até a próxima, galera. Valeu, se cuidem, né? Usem máscara sempre quando sair, né? Ou uma máscara, né? Quem sabe? Até a próxima, galera. Tchau.